Oi pessoal, tudo bem? Olá, tudo bom? Mais uma semana com vocês, trazendo um tema que consideramos relevante para a vida de todo mundo. Eu acho que você já deve perceber ao longo dos nossos episódios que, felizmente, dentro de todas as disciplinas que envolvem a constelação, nós temos as correlações, ou seja, muitas vezes, para nós entendermos uma dificuldade emocional dentro do sistema, nós partimos de uma dificuldade física. Ela nos trilha para aquela dificuldade, para aquele problema emocional que gera como, vamos dizer assim, consequência final, o problema físico. E às vezes o contrário. Muitas vezes as pessoas nos trazem uma dificuldade emocional muito presente dentro daquele sistema ou dentro da vida daquele indivíduo, e a gente começa a enxergar que muitas vezes isso começou a partir de uma necessidade ou de uma dificuldade física que não foi olhada, que foi reprimida, até mesmo banida daquele sistema. Então, hoje, eu quis trazer esse tema para as pessoas, para até a gente poder compreender um pouquinho, né, de o quanto às vezes nós estamos perseguindo nossas dificuldades físicas e, na verdade, a gente tem que olhar para as dificuldades emocionais, ou vice-versa, né? Então, meninas, a gente sabe, né, que a constelação, a gente usa várias disciplinas para chegar nisso. Né? A gente tem a epigenética, a gente tem a nova medicina germânica, nós temos os próprios fundamentos das psicologias tradicionais, o primal e tudo mais. A gente tem o desenvolvimento do embrião, né? Onde lá a gente consegue fazer as correlações, né? Entre coisas que aparentemente não tem muito a ver, mas tem tudo a ver. A questão também dentro da constelação, a gente também olha para a diagramação da doença dentro do corpo físico. Acima, abaixo, esquerda, direita, a gente olha para tudo isso. Então, só para vocês entenderem que facilitar uma constelação envolve bastante conhecimento e infinitas associações. Não é uma regrinha que junta isso com isso, com isso, com isso, dá isto, não é mesmo? Não. Então, essas interpretações é que nos trazem um pouco disso, né, pessoal? O que vocês podem dizer um pouquinho sobre isso? Exatamente, é quando dá para você aprofundar, né? Às vezes, você coloca um sistema no campo, o sistema não anda, ninguém se mexe. E daí o cliente, né, em questão, ele traz o seguinte: vamos pegar um caso de depressão, por exemplo. Que é uma doença emocional. Sim. Aí ele traz essa doença e aí a gente pergunta a princípio: o que mais tem esse sintoma no seu sistema? E ele fala assim: minha mãe é muito depressiva, sempre foi. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? E aí o campo nos mostra que a coisa vai para o outro lado, né? Que não é o lado da mãe, que é o lado do pai. E aí nós nos defrontamos com aquela situação de experimento, onde isso está nos dois sistemas familiares, tanto do pai como da mãe, né? E ele foi premiado, não é? Mas ele normalmente vai se identificar com o lado para onde o campo nos orienta. É o campo, exatamente. É o campo que é escolhe. soberano, sempre. E é ele que nos orienta, porque, vamos pegar este exemplo, né, que eu acabei de dar, porque por mais que a mãe deste cliente tenha esse problema, quando o campo nos mostra que a doença é voltada para a família do pai, é lá que ele está vinculado na dor. Às vezes o pai nem tem a depressão, mas o pai dele tinha, sabe? A mãe, a avó tinha. Então, é onde o campo sinaliza.
sempre onde o campo sinaliza que nós podemos, que nós devemos, não é, trabalhar a questão. E pelo próprio espelhamento, às vezes você trabalha um lado, o outro também melhor. Com toda certeza. Porque o espelhamento, ele só vem com o objetivo de mostrar que o outro lado está com uma dor. Porque o outro lado não é capaz de olhar para isso. E aí vem o sistema da mãe, nesse exemplo que você trouxe, espelhando, fazendo o papel de que todo um sistema do lado do pai não consegue dar conta de olhar. É muito interessante. Por isso que eu falo que não é uma forma, tá, gente? Tem muita gente que pensa assim, é fácil, só olhar isso, aquilo, se é para cima, se é para baixo, se é para esquerda. Não. Gente, o campo nos surpreende. Sempre. E ele Eu lembro que a minha mestra, o cliente chegava e falava assim para ela, a minha mestra é mestra deles, tá? Agora Vassoia. Beijo pra você, Vera. Aí o cliente falava assim, mas comigo acontece isso. Você sabe o que vai aparecer no campo? Ela falou, claro que não! Aliás, ela falava desse jeito mesmo. Exatamente, claro que não! Imagina, ninguém sabe. Então, por que isso acontecia muito isso lá? É verdade. Porque nos workshops é uma coisa impressionante. Vamos supor que nós temos 3 sessões marcadas para aquele evento. É impressionante como as 3 pessoas que serão consteladas trazem a mesma questão, só que sempre vinculados a situações diferentes. Porque nós somos diferentes e somos iguais. É dúbio isso, mas é bem isso mesmo. Então, às vezes, quando a terceira pessoa sentava para constelar, vamos supor, a dificuldade que ele tinha com a mãe, já falava, você sabe? E ela fala, eu não, lógico que não. Porque cada um é um. Então, a mesma questão trazida pelo cliente se desdobra de maneiras muito diferentes, dependendo de cada caso. Senão seria muito fácil também. Exato, é só seguir uma tabela, né? Mas não é assim, gente. O campo, aliás, é muito legal você ter falado isso, porque eu sempre gosto de falar, né? A constelação, embora ela tenha muitas bases científicas, ela ainda é uma ferramenta fenomenológica. Então, isso ninguém vai discutir com vocês. Mas eu acho que é aí que está a graça da ferramenta. Isso que a Edneia falou, ela falou assim, são três clientes com 3 questões diferentes e você vai ver... Não, com a mesma questão com resultados diferentes. Desdobramentos diferentes. E já tivemos também situações onde as pessoas vão constelar 3 coisas totalmente diferentes e você olha que o viés da solução vai para o mesmo caminho. Exatamente. E aí, mais legal ainda, gente, as pessoas que estão lá participando do workshop, representando, depois ali no nosso café, contam, puxa, mas tem essa mesma questão na minha família? Então, o campo ele é tão caprichoso que ele reúne as pessoas que serão as melhores pessoas para trazer aquela questão. E daí, quando no campo, toda a família da mãe está de uma cor, toda a família do pai está de outra cor. Muito bom, é verdade. A gente se olha assim. Interessante, os representantes são pessoas aleatórias que foram lá participar do workshop, tudo muito que nunca se encontraram, que não se conhece. Aí você olha, ele está de preto, o outro está de preto, o outro está de preto. Aí você olha o outro família, está todo mundo de camiseta verde. É muito bom. Pessoal, vocês podem achar que a gente está contando caos, mas não é. É verdade. É verdade verdadeira. O campo é muito interessante. Aquela menininha do bilhete, isto é verdade. Esse bilhete é verdade. Esse bilhete é verdade. Mas eu queria trazer alguns dos problemas que às vezes acometem a maioria das pessoas e eu queria que a gente transcorresse um pouquinho da nossa vivência mesmo, né? Quando a gente olhou para esses problemas, né? O que normalmente a gente encontrou, né? Um problema que eu tenho
observado aí, em alguns casos, é a questão dos problemas renais. Insuficiências renais, cálculos renais, infecções urinárias de toda ordem, né? Toda essa parte relacionada ali ao sistema renal e urinário. O que vocês contam para nós aí das vivências quando vocês encontram um sistema? Na verdade, eu não falo só de uma pessoa, né? A gente fala de um sistema com esse tipo de situações. O rim, a gente aprende e trabalha com a possibilidade das questões de dificuldades relacionais nos sistemas estarem vinculadas, as dores, as doenças dos órgãos duplos. Isso. Estão vinculadas a problemas relacionais de sistema. Aí você fala assim, mas no meu sistema não tem isso. Aí que está, né? O que é que a gente conhece do próprio sistema familiar? A gente mal conhece a nossa família atual, sabe? Quanto mais o que veio de lá Os bisavós, pegar esse exemplo seu, né, de problema renal, o problema renal também ele está vinculado a muito medo no sistema. Então, por que tipo de situações essa pessoa que hoje traz esse problema renal passou lá atrás, ou os seus avós, ou os seus bisavós, né? Para que esse medo tivesse tão enraizado. Qual é o medo que está presente na ancestralidade de uma forma tão latente, não é mesmo? Exato. Isso, às vezes, pode ser medo de qualquer coisa, porque o medo é algo que para cada um ele é de uma maneira. É igual a dor. O que não dá para a gente avaliar. Não dá. O medo, para mim, eu não tenho medo disso, mas eu tenho medo de outras coisas. Quando as pessoas do meu sistema têm outros medos, então cada um é um jeito, sabe? Alguns sistemas, as pessoas têm verdadeiro pavor de água. No sistema do Tadeu, pai dos meus filhos, era medo de lagartixa. A minha sogra saía no meio da rua, gritando, feito maluca. Ela morava perto da Sorocabana, e às vezes era horário de almoço, e as pessoas passando, e ela gritando: eu preciso de alguém que para ir matar uma lagartixa lá dentro da minha casa. Eu sempre arranjava alguém, porque senão ela não entrava na casa. Lagartixa? Acho que alguém foi comido pro jacaré, né? Tipo, a memória. Adoro as explicações da vida. Aí A explicação dela é simples e... acho que é algum Lacoste por lá, não. A gente não sabe. As nossas encarnações no Egito, no Nilo, ó. O que é lagartixa para cada um? Exato. Aí que está, né? Aí, o Tadeu, ele era valente, era corajoso, topava tudo, briguento, chegava em casa, tinha uma lagartixa, igual de minha mãe, saía gritando. Ia pro meio da rua, eu tinha que ir. Uma vez nós moramos numa casa, nós tivemos uma padaria que tinha um brejo perto, tinha perereca, entrava perereca. Ele ficava esperando no carro. De noite, ele ficava esperando no carro. Mas vai lá ver se tem alguma perereca dentro de casa, não entro. Aí eu tenho medo de perereca, tá tudo bem, né, gente? Não, mas a perereca, não sei porquê, acho que por ser fria, lembra lagartixa. Mas eu ia pôr E a minha filha é a mesma coisa. Viu? Mas eu ia pôr exatamente isso. A lagartixa, ela não tem sangue quente. Não é medo da morte? Pode ser. Aí entra muita coisa. A cobra também é fria. Né? Então, quais são os animais que Ele é que colocar no campo, né? Tem que saber.
Quais são os animais que perdem parte do corpo e se regeneram? Mas por que eu falei tudo isso? Porque eles tinham um problema no rim. Ah, entendi. Esse medo era o nosso gatilho, na verdade, para observar esse problema. E aí teria que tentar entender o que é, né? No constelar a gente enxergar. O que é que aconteceu lá atrás. Exato. Que, né, startou essa situação. Exatamente. O que é que foi excluído, né? Porque, viu, gente, a Linéia falou assim, a gente não pode, não tem problema na minha família. Existe uma coisa que toda família tem, segredo. Você, quando foi adolescente, tem coisas que aconteceram com você que seu pai e sua mãe não sabem até hoje, certo? Por que você acha que seus pais também não têm situações, seus avós, seus bisavós, que jamais contaram? Outro dia eu vi na internet a mocinha falando assim, a foto da avó, do avô dela, né? Olha que absurdo, minha avó de mini saia, curtindo rock and roll. Oi? Né? É isso. Eu tenho uma prima que eu entreguei a minha prima. Na verdade, a minha prima primeira é a mãe dela, ela é a prima segunda. E a mãe brigava muito com ela por conta de comprimento de saia. Aí eu fui lá e mostrei uma foto dela com 16 anos. Ela falou assim, me dê essa foto. Agora, quando a minha mãe falar alguma coisa na minha roupa, eu vou mostrar. Fale pra mim, mãe. Fale alguma coisa. Olha a sua é minha. Então, mas aí que tá. Quando eu conheci as constelações, eu não vou falar nem quando foi, porque isso entrega muito, né? Até porque fez aniversário essa semana. Até porque ela fez aniversário essa semana. Mas naquela época, quando, né, esse movimento começou aqui, que a gente participava, quando a mãe levava uma questão para a constelação, não era permitido que os filhos assistissem. Uau! Não sabia disso. Sim. A primeira profissional que eu conheci, que trabalhou, foi onde eu conheci a constelação lá em São Bernardo, ela não permitia que os mais novos assistissem à constelação dos mais velhos. Inclusive, ela fez a minha primeira constelação. A minha irmã, que é mais nova do que eu, e minhas duas primas, que são mais novas, estavam naquele dia, né, lá. E ela falou para mim, você tem certeza que elas podem ficar? Eu falei, tenho. Ela falou, então, você se responsabiliza, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Eu falei, não, tá tranquilo, elas podem ficar. Porque é verdade, né? Todo mundo tem vida antes, uma vida antes. Eu tive situações muito desagradáveis constelando, quando nós tínhamos os workshops toda quarta-feira, uma família que a mãe teve um relacionamento antes do marido. Esse relacionamento resultou numa gravidez e essa mulher perdeu essa criança, ok? Tá bom. Isso aconteceu com muitas pessoas e ninguém fala nisso. E essa mulher, anos depois, se casou, teve filhos, os filhos cresceram e os filhos estavam juntos nessa constelação. E apareceu essa criança. E aí, o que você vai fazer? Eu falei, olha, tem uma criança, né? Tem uma criança aqui. Enfim, foi terrível. E a mulher e o rapaz, eles diziam assim, não tem não, a minha mãe não perdeu nenhum filho. Não sei o quê. Bem arrogantinho. Aí ela disse, eu perdi sim. E ela, olha, ela contou tudo e ela falou, que alívio poder falar isso. Sem contar que essa criança precisava ser visita. Então, e os irmãos colocados no lugar. Estava tudo fora. Tudo isso, e aí passou, foi uma constelação lindíssima. E eu sei que tempos depois
esse pessoal não era daqui da cidade, eles vinham de fora para constelar. E muito tempo depois, essa família voltou. E eu não esqueço, gente, esse rapaz pegou no meu braço e fez assim: veja lá o que você vai falar agora. Olha, ameaçando. Eu falei: olha, eu acho que nós vamos parar por aqui, porque isso aqui não é jogo de adivinhação. Acima de tudo, nós temos que ter muito respeito pelo campo e pelo que aparece. Lógico. É porque se o campo está mostrando, é porque existe uma necessidade de serviço. Exatamente. E eles, não preciso nem dizer, né, que o desdobramento disso tudo foi muito doloroso na época para esse filho, mas ele se libertou também e a vida dele seguiu depois disso. Então, de onde vem a dor, vem a força. A gente está cansado de falar isso. Né? É dolorido? É dolorido, mas isso precisava ser visto para que essas pessoas tivessem força de seguir adiante. Nós tivemos uma constelação há pouco tempo, que a menina com 15 anos vivia internada. Já tinha feito uma cirurgia e principalmente nas situações limite. Então, semana de provas, internação. Dava febre, dava vômito, dava diarreia, não parava e internação. Muito bem. A mãe queria feliz. E também uma revolta muito grande. 15 anos também. Aí era gemelar. Ela estava seguindo ela estava seguindo a irmã na morte. Estava cantando junto com a irmã. E daí reconheceu, foi lindo, foi lindo. A família toda chorou muito, foi muito lindo, muito lindo. Muita gente São meus clientes muito antigos. E eu vi essa menina crescer, sabe? A mãe dela é minha cliente há muitos anos, a avó dela, todo mundo aqui. E foi sensacional. Uma situação que ninguém tinha como saber. Ninguém. Porque isso ocorreu ali no início da gravidez, ninguém isso. olhou para isso, né? E Posso só voltar na questão do rim? Claro, Dos problemas renais. Eu não sei se você já observou, mas tem famílias que têm realmente essa questão do problema renal. E isso vira e mexe bem à tona, né? É uma doença mais controlada com tratamento, ela vira e mexe, essa questão vem à tona. Aí um outro membro da família desenvolve um problema na coluna, no mesmo lugar, terrível. Você já viu isso? no lugar do rim. Nunca vi. Então, né? Tô brincando. Eu penso. Não, eu penso, gente, eu pensei nisso muito e o que é que esse sistema está gritando. Sim, eu sei isso. Interessante, porque o que vem a ser os problemas com a coluna, de uma forma geral? Porque a gente tem a cervical, a torácica e a lombar. Na verdade, a coluna ela é a sustentação deste ser, Sim. para que ele permaneça em pé. E também é através disso que ele vai para a vida, porque uma pessoa não vai para a vida de gatinho, né? Vai em pé. Sim. Então, o que é que dói tanto nesse sistema? Os pesos. Os pesos que alguns destes membros carregam, que precisa Pressionar tanto. Esse eixo. Interessante. Não são todos os casos. Claro. Mas nos casos que isso acontece, e eu só trouxe essa questão porque nós conhecemos um caso e é assim, o que é que está doendo tanto que precisa ser visto? Mas Exatamente. tem gente que chega a ser corcunda por conta da culpa. Sim, que culpa é essa? E que peso é esse? Que responsabilidade? É aí que entra Acho que você usou agora o termo. a responsabilidade sistêmica dessa pessoa de carregar isso tudo. Onde é que está isso? Né? Exatamente.
Precisamos olhar para isso. Muito interessante. E aproveitando essa sua colocação, outra coisa que eu acho muito interessante, que tem acontecido bastante, a gente tem ouvido muito falar, as famosas doenças autoimunes, que é o corpo atacando a si mesmo, entendendo que aquilo é uma ameaça. Estamos falando de lúpus, estamos falando de... Normalmente autoimune é problema com a mãe, até com o sangue da mãe. Será? Não sei, não sei bem. Como você olha isso? Eu, dentro Precisava do nosso dicionário. Nunca é fechada a questão. Não é fechada. Mesmo. Não é fechada. Não é fechada, mas eu tenho uma filha que tem autoimune. Então, mas tem um monte de doença. Artrose é autoimune. Sim. Eu tenho artrose e tenho um tipo de artrose que chama risartrose, que é exatamente aqui. Que é artrose kiwi. Que muito! Né? Ela é exatamente Nesta local. região. E a família da minha mãe não tem nada disso. A minha mãe não tem nada disso. A minha avó querida partiu com quase 103 anos. Você não sabe se sua bisavó, sua tataravó. Mas a mãe do meu pai tinha. Então é mãe. Entendeu? A mãe do meu pai tinha a É mãe. mesma coisa. Mas é mãe. Então, mas aí É do seu pai, mas é mãe. Então, aí a gente olha e fala, meu Deus do céu, da onde eu herdei isso, né? E por que as mulheres deste sistema precisam ter as mãos para lutar? Muito interessante. Né? E outra, Porque porque é essa região, não é? É. Esse é o nosso dedo que nos diferencia. É terrível a dor. E isso já me impede de fazer muitos movimentos. Então, até abrir uma garrafa de água eu já não consigo mais. É porque é o que te dá força. Opa, Então, olha aí. então, o que é? Você precisa desse movimento com ele potente para você ter poder de abrir uma garrafa de vinho. Isso aí deve ser do tempo que ela era romana. Também. Gabriel move. Mas que horror, gente! Mas Imagina ela assim, ó. Lá no Coliseu. Fala. Esse sim. Não, irmão. Gente, estamos brincando. Gente, isso é bullying comigo. Mas as doenças autoimunes, elas realmente, né, elas mostram uma situação de autoexclusão. Exatamente. Exatamente. Não é só autoexclusão. É de exclusão de modo geral. Mas principalmente de auto. Porque é você contra você mesmo. É você lutando contra o seu corpo. Então, pensa nisso como uma escala de demonstração. O que o sistema está querendo trazer? Assim, olha, existe autoexclusão. Existem aqueles que, no ímpeto... Mas é igual a pedra no rim. O que mostra a pedra no rim? Primeiro, uma potencialidade enorme de criação. O cara consegue fazer pedra. Olha o poder que esse cara tem. E uma baita de uma inflexibilidade, uma resistência terrível, porque eu não quero mudar nada, deixar como está, nem que doa. Porque eu tenho medo, né? Porque eu tenho medo. Então eu faço pedra. Na vesícula, mágoa de parceiro ou de figura de autoridade. Então, mas vamos deixar bem claro que pode não ser do seu parceiro, da sua parceira, mas é do sistema. Sim, nós estamos falando tudo do sistema aqui. Não é de nós. Não é de nós. Nós irmãos, calcule.
Outra coisa, não, mas é muito interessante. Mas para todo mundo que faz pedra no rim, eu falo, meu, faz rubi, faz diamante, eu vou ficar rico. Né? Na vesícula, tem uma amiga que tirou 230 pedras, você imagina se fosse 230 diamantes. Né? Mas Calma, Maria de Fátima. Eu não assisto novela, mas eu sei que a Maria de Fátima é ruim, mas é ambiciosa. Exatamente. eu não assisti nem Eu lembro. filme essa semana que eu possa. Nossas indicações de cinema, né? Eu assisti Inexplicável, meu Deus. Não, eu assisti sim. Assistam Inexplicável, filme brasileiro, maravilhoso, história real. É. Assisti um que tá na Netflix, Acho que tá no Prime. nos top 10 lá, e mostra todo o desdobramento da solidão e do medo. Interessante. Qual é o filme? Eu não sei se é a menina do lago, sabe? Uma coisa assim. Mas é um final surpreendente. Eu adorei o filme. Tem horas que ele é bem monótono, como todo filme denso. Não é algo leve que você assiste ali, não. Mas é muito interessante. Vale a pena assistir. Bom, eu como não tenho streaming, né, eu tenho que ficar à mercê da TV aberta. Eu assisti, a gente tem comentado aqui, né, já comentamos um episódio sobre contos de fadas, e nós comentamos o quão foi importante quando a Disney trouxe a história das vilãs. E ontem eu assisti Cruella. Eu adoro. E Cruella tem muito da história sistêmica. Né? A gente está falando aqui de características físicas. Ela nasceu com metade preto, metade branco. E isso é uma coisa que Já pensou pequenininha? Já. Fazia muito burro. e ela cria duas personalidades, né? Ela se diz Estela quando ela quer ser boazinha, e ela se diz Cruella quando vem esse ímpeto dela de hoje. Mas aí você vê uma criança, né? Trazendo um pouco disso, né? Uma criança que carrega durante quase a vida toda o sentimento de que ela matou a própria mãe. E aí, vou dar spoiler, tá? Não era a mãe dela, né? E como o sistema cobra, né? E como o sistema foi lá cobrar? Do mesmo jeito que o sistema cobra dos adictos. Sim. Quando existe um adicto no sistema, Nossa, como ele é julgado, crucificado. julgado, crucificado, e quando ele entra em tratamento, como é preciso ficar de olho porque alguém tenta sabotar esse tratamento. De que maneira? Levando alguma substância? Não. Brigando com aqueles que cuidam de verdade, que aquele membro já sarou. Ele não precisa ficar preso, ele não precisa ficar lá, ele não precisa dessa medicação, ele não precisa disso, vocês estão tudo doido. Gente, enquanto um manifesta o sintoma, os outros só observam. E a partir do momento que aquele um se liberar desse sistema, quem será o próximo? Alguém vai ter que responder. Então, é muito por isso que a gente sempre fala, é preciso humildade para olhar para essas questões. E falar assim, olha, existe um adicto, um viciado no meu sistema. Não é no meu, não é no seu, é no de todo mundo. Não pensa que no de vocês não tem. Pode estar escondido, ninguém está vendo, mas existe sim algum tipo de distúrbio que leva. Porque o adicto, né, qualquer vício é uma compulsão distorcida. Sim. Então, quer dizer, não pense que é só esses casos extremos de pessoas com drogas ilícitas. A gente tem aqui Nós temos que fala sobre isso. Nós temos os compulsivos por comida,
compulsivos Por consumo. Então, são doenças que também estão refletindo ou aqueles que acumulam. seus atos, perfeito, ou outro tipo de compulsão. E o que a compulsão nos conta? A compulsão é a falta. Lá atrás, né? Está falando um buraco. De algo ou alguém. Nunca só de algo. Porque se criou um estigma de que, os meus morreram na guerra, então morreram de fome, agora os colônias. Não é isso. E a insônia? Quem não dorme? Quem não dorme cuida de alguém. Várias pessoas. Eu também. É maravilhoso. É lindo. A pessoa volta a dormir no outro dia. É a coisa mais linda desse mundo. E a pessoa fala, nossa, eu nunca imaginei que fosse isso. E até a gente se surpreende, porque cada caso é um caso, cada constelação se desdobra de uma maneira, mas normalmente é isso mesmo. Eu tenho uma grande amiga que é preta. E ela queria porque queria ser loira. Adora os Estados Unidos, fala inglês fluentemente. Já foi para lá 500 mil vezes, levou o pai, levou o filho, levou todo mundo. E ela não dormiu. Daí nós abrimos o campo para ela. Ela estava ligada a uma tia italiana que tinha ficado lá, que era o lado do pai e da mãe dela. Eles que eram italianos que vieram. Uma tia ficou, não se conformava com isso, morreu, sem nunca mais ver o irmão, sabia que o irmão tinha casado por cá, ela estava ligada a essa tia, que era loira, de olhos azuis. E ela queria ser loira a vida inteira. Precisa até perguntar para ela se passou a vontade dela ser loira. São essas coisas. Ela queria pintar o cabelo, A sabe? gente não sabe. A gente não sabe, nem sabia que tinha essa tia na Itália. E aí, quando você fala a falta de algo ou alguém, infelizmente, sempre, principalmente, não sei muito longe não, hoje em dia mesmo, tem muitas famílias que simplesmente... Eu não gosto muito. Mas não, o que eu queria comentar é que tem pessoas que são esquecidas nos dias de hoje. Não vamos lembrar daquela pessoa, não convida aquela pessoa porque dá trabalho, porque dá vexame. E pronto, está construída uma exclusão. Muito obrigado. E esquecer coisas. Esquecendo de coisa-chave. Aí é DNA mesmo. A idade da criatura. Perde o óculos, perde o celular, perde... Não. Não, perder isso, eu entendi. É aborto, são irmãos que não foram reconhecidos, que não foram vistos. Opa. Então, eu não perco as coisas não, gente. Nem eu, mas a gente tem uma amiga que perdia muito. A gente fez a constelação dela, perdia tudo. Horário, chave, telefone, olha, assim, absurdo. Marcava minha agenda, punha para despertar. Absurdo. Aí a gente foi ver, tinha vários irmãozinhos que não estavam sendo vistos e nem constavam do sistema. Vários. É louco? Então, mas vocês estão vendo que para tudo a gente pode trabalhar e ter sucesso, né? Na vida, depois De uma ter constelação. reconhecido tudo isso e ter colocado no coração. Aí eu termino o nosso episódio dizendo para vocês, e aí, qual é a doença que vocês trazem dentro do seu sistema e que vocês gostariam de entender? Manda pra gente. A gente trouxe aqui só algumas. Mas o livro que trata disso é muito grande. É assim. E para tudo tem
uma linha de entendimento. Às vezes não é nem a cura, não é isso Não, que a gente está falando. É trazer aqui. a consciência. É trazer para o nível de consciência o que é que te atrapalha nesse sentido. E daí você fazendo este trabalho, né, você consegue ter um outro futuro. A jornada começa quando termina o trabalho. Daí é com você. E a vantagem de que outros não precisam mais Passar por isso. passar por isso. Exato. Não é mesmo? Isso. Meninas, vamos parar de falar de doença? Vamos falar de saúde de vida agora. Mas, de qualquer forma, deixem nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham. Nós vamos ter o maior prazer em contar. E venham participar dos nossos eventos, das nossas constelações. Tudo isso que a gente conta aqui, vocês podem ver ao vivo. E vai ser muito interessante. Sem dúvida. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, Até a gente. próxima. Até mais. Obrigado. Esquecem. Quem é que você tem? Ele herdou essa unha. Quem tem problema com unha feia, gente? O que é? Sistêmico. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.